Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada do Lifetime Wcast, um podcast que é feito por mulheres e para mulheres. Nessa temporada a gente está desmistificando temas que geralmente não estão conectados ao mundo feminino. Eu sou a Maíra Carboni, diretora de marketing e cofundadora da Lifetime W. Eu sou Fernanda Moura, fundadora do Lifetime W e head de planejamento patrimonial da Lifetime. E antes de começarmos, deem uma olhada no vídeo que mostra um pouquinho quem é a Lifetime W. Vamos lá, eu vou ler porque é muita coisa essa qualidade, muitas qualidades da nossa entrevistada de hoje, né? A nossa convidada de hoje é uma referência na saúde integrativa no Brasil e no exterior, empresária, fundadora e CEO do Instituto Mary Adebank. Falou certo. Construiu uma trajetória linda aí, baseada em técnica, sensibilidade e visão de futuro, graduada em fisioterapia, pós-graduada em saúde integrativa, ozonioterapia, osteopatia. Uau, ela soma formações em Portugal, Espanha, Chile e Tailândia e atua há mais de 2 décadas transformando a forma como cuidamos da saúde. Hoje ela é reconhecida pelo olhar humano, pela conexão profunda com seus pacientes e por defender uma saúde integrativa que acolhe o corpo, mente e história. Seja muito bem-vinda, doutora Mary. Obrigada. É um prazer incrível estar aqui com vocês. Uau, um presente. Começou muito cedo, porque imagina, mais de 2 décadas. Uau! A gente tem um presentinho da Inova Business School, é uma grande parceira da Lifetime. E a Inova, além de ter diversos cursos relacionados a negócio e a liderança, tem também livros que trazem um conteúdo maravilhoso. A gente espera que você aproveite o livro. A gente vai passar um vídeo contando um pouquinho de quem é a Inova. Doutora Mary, que prazer ter você aqui com a gente. Já até cansou, né, de ler a trajetória profissional. Falei, nossa senhora, gente, além de ficar duvidando da idade, mas quanta coisa que já foi feita. Mas isso só conta um pouquinho dessa trajetória sólida que você tem, sempre em direção da saúde integrativa. Então, para além do que a gente leu em linhas gerais da sua trajetória, conta um pouquinho como é que ela foi te direcionando até hoje você ter o seu instituto. Bom, eu comecei há 27 anos. Essa parte a gente tenta pular. Com terapias integrativas, né? Depois eu fui para uma formação em fisioterapia. E aí fui tendo uma necessidade de um aprofundamento maior na área. Trabalhei 17 anos com dermato, tive um acidente quando eu estava morando nos Estados Unidos e foi onde eu entendi que eu precisava entender um pouco melhor o corpo. E nesse acidente eu fiz um chicote cervical que nada resolvia. Voltei para o Brasil no meu último ano já da fisioterapia e fui investigar e descobri a osteopatia. E na altura eu tive dúvida entre osteopatia e medicina. Só que aí tem na história, eu precisava trabalhar para pagar, então eu optei em ir para a osteopatia. E a osteopatia eu levei 7 anos para me formar, a Escola de Madrid.
E foi uma longa, árdua jornada, porque é uma formação muito difícil, porque ela é muito específica, né? Ela estuda corpo, alma e espírito. Então, ela faz um aprofundamento dentro de todos os sistemas do nosso corpo, desde músculos esqueléticos, veias, vasos, artérias, toda a parte mecânica, articular, toda a estrutura óssea, sistema nervoso central, simpático, parasimpático. Então, a gente entende desde uma unha encravada, que pode ser por uma pisada errada, até uma disfunção de um óculos, né, por uma interferência de algum gânglio cervical ou muitas vezes uma vascularização. Então, a gente olha para o paciente como um todo, entende que ele precisa equilibrar os sistemas e também um olhar entendendo que as nossas dores, elas começam com uma emoção. E ela continua no intestino. E a partir daí a gente começa a desenvolver as doenças. Então é esse olhar que a gente tem dentro da osteopatia que veio a integrativa e me apaixonei como um complementar de tudo. Eu tinha ouvido falar que a gente fala que o intestino é como se fosse o nosso segundo cérebro. Sim. É isso? A gente pensa no intestino como nosso segundo cérebro pela quantidade de neurotransmissores e a influência dele em toda a parte do corpo, né? Se eu tenho uma alteração mitocondrial dentro do meu intestino, eu vou ter uma alteração nos receptores neurológicos, eu vou ter uma alteração de sono pelo aumento de cortisol, eu vou ter uma alteração metabólica, eu posso aumentar o meu peso, não só uma relação tireoidiana, mas também por um processo inflamatório que tem relação com o intestino, eu posso desenvolver cargas parasitárias, eu posso desenvolver inflamações, infecções, estágios depressivos, fibromialgias, doenças autoimunes. Então, a gente precisa entender onde tudo começa. Por isso que muitas vezes a gente fala que é o nosso segundo cérebro. Tudo tem uma relação direta com o intestino. E na sua... Vou fazer uma consulta aqui. E a gente vê uma mudança, inclusive, da medicina integrativa para agora o empreendedorismo, né, junto com o Instituto. Como é que foi também essa mudança, né? Porque é bem diferente de ser uma empreendedora do ramo da saúde. Total. Eu comecei, o Instituto é a minha sexta casa, né? Eu fui tendo sócios, mas assim, sócios que só me ensinaram. Não posso reclamar, porque eu acho que isso vai trazendo um corpo e uma maturidade pra gente, né? Primeiro sócio eu ainda trabalhava com dermato, só que eu dava treinamento, mas eu já estava nesse movimento entre a osteopatia e toda a parte da medicina integrativa. E aí, a gente, sócio é um pouco mais que um casamento, né? O casamento você baixa a porta e sai, o sócio você põe ele pra dentro e fecha a porta e tenta resolver. Então, eu fui entendendo. E é muito difícil, se a pessoa não é da área, ele entender que ele precisa ser o seu complementar, porque o volume de estudos que eu tenho que fazer é muito grande. Então, desde que eu comecei há 27 anos, todos os dias praticamente eu tenho coisa para estudar, tenho artigo para ler, livro para ler, então assim, é corrido. Então, entender a parte de gestão e também entender que você precisa atender aquele paciente, saber todos os sistemas, entender o que ele tem, entender a parte emocional, é complexo, né? Não dá para chegar, atender o paciente, pronto, agora você desce, falar com a concierge e está resolvido. Não, tem a outra parte que você precisa entender de gestão. E você foi buscar curso? Fui e vou até hoje, né? Assim, eu acredito que ainda existe alguns gaps, né? Porque quando a gente vai para a área da medicina, a última coisa que a gente quer é fazer gestão. A gente quer montar, né, uma clínica, um instituto, um espaço, você quer atender. Então, só que aí você começa, nos primeiros anos dá tudo muito certo, você tem um volume grande e tal, só que ao passar do tempo você precisa entender que você tem que buscar gestão. Hoje é um dos meus tendões de Aquiles, porque é algo que eu não tenho muita habilidade, não amo, mas entendo a importância e tenho corrido atrás para fazer acontecer. Alguma vez você pensou em desistir? Muitas. Assim, não pelo propósito, porque eu acredito que eu nasci para isso. Eu amo
o que eu faço. Quando eu era criança, eu tinha uma memória de um dia estar numa porta de um UTI e ouvir o meu nome. Então eu ficava repetindo, assim, vários momentos da vida, quando criança mesmo, brincando de casinha, eu falava, doutora Mary, compareça em emergência. E aquilo vibrava dentro de mim. E quando isso aconteceu, eu não tive nem perna para chegar na porta da UTI. Foi muito tenso. Eu trabalhei um tempo na UTI respiratória, quando eu estava só como fisioterapeuta. E eu entendi que aquele era o meu legado, né? Só que eu precisava de mais. Quando eu fui para fisioterapia, eu fui porque eu queria o título. Porque eu já fazia toda a parte de integrativa, de alguma maneira, e eu precisava do título para fazer alguns outros cursos. Não que eu não acreditasse na fisioterapia, mas eu queria algo mais. E aí foi onde eu fui cada vez mais me aprofundando. E em vários momentos a gente pensa em desistir por N fatores. A dificuldade no mercado, como você vai se colocar, como você vai se posicionar, as pessoas acreditarem no seu trabalho, afinal de contas, a gente está falando, tipo, você vai meio contra a estatística, né? Uma mulher preta, periférica, que quer dominar o mundo. Então você vai meio que abrindo o mundo no peito para encontrar o seu lugar ao sol. E foi muito dentro disso a minha trajetória. A gente está falando dos desafios mais marcantes, então acho que são esses, né? Pensando, mulher, sim, não é? Você falou da preta que está buscando, que tem um sonho, né? Então acho que esses, mas acho que tem muita resiliência aí, né? Muito propósito. Acho que é isso que acreditar que o que você faz vai ajudar as pessoas, né? Eu acredito que, assim, trabalhar com cura, né? Você entender que você é um veículo de cura para uma outra pessoa e que aquela pessoa curada, existe toda uma cascata em volta dela, né? O poder de ela estar curada, o quanto ela vai impactar a vida de outras pessoas, eu acho que isso diz muito sobre o meu propósito, né? Não é só chegar e fazer uma consulta. Eu realmente acredito que o paciente vai sair curado. E se ele não sai curado, eu vou atrás até resolver, né? Então, não é só aquele atendimento que fica ali, paciente-terapeuta. Né? Exato, não. Porque a medicina é meio que um racional. Sim. Tá no livro, tanto Exato. Que a espiritualidade, tem muitos médicos que quando vê um paciente curado de algo que eles não acreditam, que dentro da medicina não existia cura, mexe com ele um pouco. Mexe. E eu acredito, assim, que não tem como você curar alguém se você não trabalhar a emoção. Não tem como você trabalhar uma pessoa que tem uma dor crônica, uma doença autoimune e não trabalhar perdão, não trabalhar culpa, não trabalhar medo, né? Se nossas células vibram os nossos sentimentos e a gente tem o poder de adoecer e de curar, então não tem como a gente desvincular os sistemas, ser totalmente racional e falar, não, você vai tomar uma medicação. Não é que eu não concorde com a medicina ortodoxa, né? Essa coisa da Big Pharma. Mas eu acredito que se as nossas células são energias e se a gente tem poder de cura, a gente tem um poder muitas vezes maior do que uma medicação. Não adianta nada você tomar uma medicação e você não acreditar que ela vai te curar. Muitas vezes você não toma a medicação, você acredita que você vai ser curado, você vai procurar outros caminhos para se desintoxicar, equilibrar os seus sistemas. Eu acho que a cura vem muito daí. E você acha que hoje, o mundo que a gente vive hoje, né? O mundo que nós vivemos hoje, a hora que você fala da integrativa, você acha que a espiritual é a que falta um pouco mais? Eu acredito que pós-pandemia, né, a gente abriu a porta, assim. Mas abriu assim... Na verdade, a gente abriu para os nossos demônios e não soube trabalhar com as nossas dores. Eu acho que a gente precisa ser muito realista sobre a pandemia. As pessoas, eu digo, nós, como seres humanos, nós saímos muito mais egoístas, muito mais centrados em nós, né? E eu acreditava no começo que a pandemia iria fazer com que nós olhasse muito mais para o outro, acolhesse muito mais o outro, né? E na verdade a gente se mostrou totalmente egoísta. Tipo, eu quero me salvar primeiro. É só a gente olhar as primeiras doses de vacina, como que foi todo o movimento.
né? Ai, os exames, como que era toda essa loucura? Primeiro eu, segundo eu, terceiro o outro, se der. Senão, vai continuar sendo eu, né? E os movimentos que foram feitos em relação a tudo isso. Então, isso só deixou muito claro quão egoísta nós somos, né? E quando a gente fala de autocuidado, a gente continua sendo egoísta, porque é um autocuidado que é meio fake, né? A gente procura o externo, mas e o interno? Será que a gente se curou de verdade? Será que todo esse trauma, essa loucura da pandemia, a gente procurou se curar? Acredito que muitas pessoas, sim, deram alguns passos para trás, né, para trabalhar isso, principalmente a parte de espiritualidade, que eu acho que quando a gente abre mão da espiritualidade para se curar de alguma maneira, fica tudo muito vazio. E eu acho que quando a gente se afasta da nossa essência, a tendência é a gente ser muito mais depressivo, muito mais triste, né? Que eu acho que quando a gente se distancia do nosso Criador, diferente do que a gente acredite, existe um Criador, né? Se a gente tem horário para morrer e horário para nascer, existe alguém que comanda isso, né? Por mais que existam pessoas que acreditem ou não, existe uma força maior. Quando a gente abre mão de querer acreditar ou de se conectar com essa força maior, a gente só aflora o nosso pior, né? Eu acho que é muito dentro desse lugar. Eu vou fazer uma pergunta. Hoje você consegue mapear se mais mulheres e mais homens são pacientes seus? Hoje buscam mais essa saúde integrativa? Eu acredito que muito mais mulheres. Hoje em dia existe uma relação muito grande com pacientes oncológicos. A integrativa? A integrativa, a gente teve que acontecer, exato. Na dor, né? Na dor. A maioria vem na dor. Tem todo o movimento wellness, né, das pessoas se cuidarem e tal. Mas, assim, se a gente der uns 2 passinhos para trás, sem olhar tanto esse movimento que tá super na moda, né, desse autocuidado, a gente entende que a maioria das pessoas que vieram para a integrativa foi por uma dor. Geralmente ou autoimune ou oncológico, tanto que a gente trabalha. A gente tem uma sala na clínica de biofísica que a gente trabalha com frequências celulares em relação a pacientes oncológicos, pacientes com quadros depressivos, doenças autoimunes, fibromialgia. E é mais mulheres? A maioria. A maioria. O homem, ele não se permite tanto, né? Então, quando ele vem assim, já... Muito, né? Você não vai só na medicina tradicional, né? O homem não vai nem na tradicional, né? Exato. Geralmente isso, ele vai na extrema dor. Exato. Que ele vai buscar ajuda. A mulher já era A mulher trabalha um pouco mais já na prevenção, né? Eu acredito que a gente tem um histórico hormonal, né? O que nos faz buscar mais. Existe um certo desequilíbrio entre nós mulheres, que é o que nos faz buscar essa coisa da cura. Graças a Deus. Né? Então, Exato. E esse movimento está muito maior, né? Se a gente olhar histórico de pacientes oncológicos, a maioria são mulheres. Por quê? Metal, maquiagens, tintas de cabelo, perfume, esmalte de unha. Então a gente carrega muito mais coisas. A gente busca uma alimentação, se a gente pensar muito mais, cheia de agrotóxicos, pensando numa coisa mais integrativa, a gente vai para uma alimentação mais saudável. Mas será que essa limpeza desses agrotóxicos, desses milhões de saladas que a gente come, a gente limpa ela direito? Não. Se a gente come na rua... Mas a gente tá achando que a gente tá fit. Exato. Então, assim... Só na saladinha, né? E aí não dorme. Come salada e não dorme. O que será que acontece? Cheio de agrotóxicos, cheio de metais pesados. E a gente, muitas vezes, não tem nem conhecimento de como tirar isso do nosso corpo, né? E a gente acaba desenvolvendo doenças, patologias específicas por excesso de metal que a gente não sabe como nem trabalhar. E é onde a gente tem esse olhar dentro da integrativa. Não adianta você comer só saudável se você não sabe nem lavar sua salada direito. Se você toma uma água cheia de metal, se você está com uma carga parasitária alta, se você não está respeitando o seu ciclo circadiano, se você tem excesso de telas, excessos de estímulos. Então, a gente precisa olhar para tudo isso se a gente realmente quer ter um corpo curado e viver até 100 anos, né?
E bem, né? E bem. Nós vamos, mas Sem dúvida. a gente vai para uma Porque a gente vila vai... na Toscana, né? A gente vai pra uma vila na Toscana, a gente tá combinando na velhinhas. Não, eu quero ir junto só pra avisar. Pra cuidar da gente. Exato. Isso, vamos juntos que a gente vai precisar, imagina. Seremos senhorinhas, precisaremos de muitos cuidados. Pode tomar vinho, não pode? Um pouquinho pode. O álcool inflama. Fala assim, álcool inflama, o vinho cura. A gente precisa decidir as batalhas. Anota essa frase, gente. Essa frase é muito boa. Aí eu acho que ainda existe uma resistência com relação à medicina integrativa, não existe? Muito. Ainda eles acho acham que é o quê, assim, meio... só que... mas não acredita. Hoje a gente tem muita coisa, né? Igual a gente olhar para o ozônio. O ozônio foi aquele auê todo, as pessoas, os médicos, não tem artigo. Só que se você olhar no PubMed, tem e tinha muito. Né? Durante a pandemia eu trabalhei só com ozonioterapia. O que é ozonioterapia? A ozonioterapia é um gás que a gente usa, ele é anti-inflamatório, ele trabalha toda a parte de oxidação celular. Então, a gente consegue um reequilíbrio, né? A gente consegue matar bactérias, a gente consegue dar energia. Então, a gente reequilibra o corpo. A gente pode fazer ele retal, que é o sistêmico, né? Pode fazer auricular e vaginal. Então, depende das vias que você usa, mas ozonioterapia é vida. E hoje os médicos também estão usando, porque já entenderam que você consegue melhorar toda a parte da microbiota intestinal com ozonioterapia. E assim, é o que há. Então, quando a gente pensa na integrativa, não é que nós não vamos usar medicação. A gente não precisa ser extremista, mas a gente precisa entender o que causou aquela doença. E você não vai tratar sintomas, você vai tratar o que causou, né? E é onde a gente tem alguns embates. Já tive alguns haters, alguns médicos, assim, que não concordam. Eu trabalho com soroterapia também, né, que toda a parte de vitaminas, minerais é endovenoso, porque se você tem alteração da sua microbiota, não adianta nada, você já vai ter alteração quando você engole um comprimido, uma cápsula. Em média, você absorve 30% quando é em cápsula e de 90% a 98% quando ela é injetável, pela via de absorção. Então, isso faz muita diferença. E, assim, muitos médicos, eu acredito que até por ignorância do ato de não saber ou não querer estudar ou buscar de uma maneira mais profunda sobre isso. Você pega uns pacientes sem memória, era o que a gente estava conversando aqui, na verdade tem uma relação B6, B9, B12, uma falta de vitamina D, o paciente está lá se arrastando, cansado, cara, vai lá, suplementa, 1, 2 aplicações, você ressuscita a pessoa, sabe? Então a gente vê muitos pacientes com disfunções neurológicas por falta de vitamina. Então, eu acredito que esse movimento da medicina integrativa veio para ficar, porque ela consegue olhar o indivíduo por um todo, né? A gente vai ter alguns médicos que vão bater de frente, mas tudo bem. Ele não concorda, o outro concorda e tá tudo certo, né? Eu acho que cada um na sua área e sendo complementar. Eu acredito que esse é o grande foco, ser complementar. Eu tenho feito a soroterapia e, de fato, é um impacto no dia seguinte, eu posso dizer. Porque eu sinto uma diferença no dia seguinte. Que eu fiz. E a Fê, eu sei que também faz. Eu faço no instituto, inclusive, da doutora Mary. Eu vejo no dia seguinte esse impacto. Geralmente eu faço sextas-feiras. E no sábado eu passo um outro final de semana. Mas quando eu falava para as pessoas no começo que eu estava fazendo os soros, né? Nossa, você está sendo enganada. Exato. Mas tem mesmo. Você tá? Tá bom. Aí eu sou muito assim. A Maíra sabe, a gente só quando fala uma para outra, a gente se mergulha, né? A gente vai. Vamos fazer. E aquela coisa de acreditar que vai fazer. Então, se eu tô indo lá tomar o soro, que é o soro que vai fazer o pump. E dá. E é muito disso, né? Então, acreditar também. Exato, frequência. Né? Eu acho que é tudo. A gente não é o que a gente come, a gente é o que a gente absorve.
Então, a gente muitas vezes verbaliza as coisas e esquece que existe uma vibração, né? A poder nas nossas palavras, elas não são soltas assim e só foi pro universo, não. Então, do mesmo jeito que eu preciso vibrar coisas boas, eu preciso entender que tudo tem uma frequência. De tristeza a alegria, tudo tem uma frequência. E do mesmo jeito, isso interfere diretamente nas nossas células. Né? E como a gente lida com isso? Se eu vou fazer um soro acreditando que ele não vai funcionar, ele não vai funcionar, porque a sua célula já entendeu isso. Você baixou sua frequência e não vai funcionar. Né? Então, assim, a gente precisa entender. Eu converso com os pacientes, eu dou clareza para eles antes eles fazerem entender que, assim, se você... Calma, olha, ela sai da consulta dela assim, não faz. Já sai e dorme. Nossa, muito gostoso, até o tom de voz, muito bom. E além, acho que a soroterapia, eu vou considerar como se fosse um mito, né, de que ela não funciona, mas eu imagino que tenham outros mitos que rodeiam a saúde integrativa. Sim. Conta pra gente mais uns dois, assim, que vem na cabeça. A gente pode até voltar no soro. Quando tá internado, o paciente está internado deitado, ele tem uma diminuição do peristaltismo intestinal. O que o médico faz quando você se interna? Qual a primeira coisa que você faz? Soro. Não sei o que tem lá, mas... Exato. Naquele soro tem várias medicações que precisam te levantar, te deixar bem. Né? Você vai para uma observação, você vai ficar internada, você vai ter um acesso para quê? Por quê? Porque você precisa de ter uma resposta rápida, né? Então, a medicação, ela vai ser endovenosa. Você não vai sair em qualquer lugar fazendo endovenoso, né? E tem estudos, milhões de estudos sobre a suplementação endovenosa ou intramuscular. Porque se você tem um leaky gut, ou seja, se você tem uma alteração dos seus intestinos, da absorção, um fígado sobrecarregado, não vai metabolizar o que você precisa. Né? Então, a gente precisa desintoxicar esse corpo para dar para ele o que ele precisa. Então, qual é a melhor maneira? Geralmente endovenosa. Equilibrou, você pode até fazer oral, mas no primeiro momento, a gente vai para um endovenoso. Outro mito... Eu acredito que os picos de cortisol, o não respeito ao ciclo circadiano, né? A gente tem alteração do sono, a gente não leva muito em conta essa parte de oxidação celular. É só não dormir e tudo certo? Não, você não dormiu, aquele sono que você perdeu, ele não vai voltar. E aí, muitas vezes, a gente tá lá com falhas de memória, cansado e irritado, se rastejando, e você não percebe que você tem uma alteração do cortisol. Chega lá 3 da manhã, você abre o olho como se não houvesse amanhã. E não teve nenhuma identificação desse lado da mesa. 3 da manhã, achei que era da oração, eu achei que era. Então, é muito nesse lugar, né, que se a gente não respeita, o nosso corpo, ele é perfeito, gente. É uma máquina que ela funciona, os nossos órgãos têm horários específicos para fazer a reparação tecidual, tem horários específicos para trabalhar, e a gente precisa respeitar isso. Se a gente olhar para a acupuntura, medicina chinesa, ela te dá muita clareza sobre isso. Né, sobre como o seu corpo funciona em relação aos 5 elementos que regem a terra, né, fogo, ar, água. Se você olhar, o nosso corpo ele vai nessa interferência. Outra coisa é a influência da lua no nosso corpo. E aí eu olho um pouquinho mais profundo, falando em lua, a gente pensa em quem? Parasitas. Quando a gente era criança, todo mundo aqui desparasitava. E era normal. Aí a gente cresceu, acredita-se que não precisa mais. Todo mundo tem pet, beija, faz carinho, só compartilha os bichos e você dá vermífugo pro seu cachorro e você não toma. Tem muita gente. Muito. Então, hoje a gente sabe que, assim... Exato. Tem pacientes que desenvolvem células oncológicas por carga parasitária. E tem artigos e tem tratamento sobre isso. Não é algo distante, não. É próximo. Muito próximo. Então, a gente faz alguns protocolos específicos para desparasitação. Tem pacientes que você fala que 60 dias tira. Só que nem sempre.
Às vezes a carga parasitária é tão alta que você precisa de 1 ano de tratamento para tirar, né? Então, a gente é o quê? 10% humano. Eu tava falando com ela, 90% bicho. E tem um livro que fala sobre isso, não é mentira. Então, 90% do nosso corpo é bicho. Bicho bom, bicho ruim. O que a gente precisa fazer é equilibrar essa equação, né? Entender que o peixinho saiu, morreu, ele já entra em estado de decomposição. A gente come ele cru, com os parasitas, e tá tudo bem? Não, não tá tudo bem, né? Ele tem um preço. Não digo para não comer, mas você precisa saber o que vai fazer com os bichinhos que você comeu dele. E isso para tudo, né? O grande problema do adoecer é quando tem a falta de equilíbrio. Quando o seu corpo ele não é capaz de trabalhar toda a oxidação celular que você levou para ele. E aí, o que você vai fazer? Se não cuidar, vai adoecer. Que é o que está acontecendo, né? Se a gente olhar a quantidade de pessoas com históricos de câncer, hoje eu estava num grupo de oração de manhã e a gente conversando, assim, nós estávamos em umas 20 pessoas, 5 pessoas com diagnóstico de câncer. Isso é muito sério. Não, tá cada vez mais comum. A gente estava comentando, antes era uma coisa distante, Exato. ou de um parente mais idoso. Sim. Hoje são jovens e pessoas que da minha idade hoje que abrem um diagnóstico, né? Você fala, mas essa pessoa é tão saudável. Você falou muito do físico, né? Do externo, né? Quando você vê um homem saudável, maratonista, corredor e tudo mais, o cara tá com câncer de tireoide ou de próstata, sei lá. Sim. Você fala assim, mas como assim? Um cara tão saudável, tá vendo? Não valeu a pena se cuidar. E na verdade não é. A gente precisa entender. Exato. A genética é 10%, a epigenética é 90%. Então, hoje em dia, a gente se expõe muito mais a radiações, a muito mais sinais de telecomunicação, de Wi-Fi, tá passando pelo nosso corpo. A gente se expõe a agrotóxicos, xenoestrógenos, metais, cargas parasitárias. Então, a gente melhorou de um lado e piorou do outro. Dorme lá do ladinho do celular, pega o celular, põe aqui no ouvido, emite, né, todas as redes. Então, assim, o que a gente está fazendo com isso de fato? Cheio de tinturas, flúor, mercúrio na nossa água. O que a gente está fazendo com isso de fato, né? Comendo os alumínios da panela, plástico de tudo. E a gente não pensa que o nosso corpo precisa tirar isso. Tudo é feito praticamente para nos matar. Se você olhar, a gente tem muito mais coisas que são produtos alimentícios do que comida, de fato. Né? Quase tudo tem hormônio. Quase tudo tem agrotóxicos. Se você começa a olhar e estudar, você vai tendo pavor, você não quer comer nada, porque tudo que tem ali tem alguma coisa, algum tipo de corante que vai te fazer mal. E na soma da gotinha do copo, aquilo pode te matar, pode te adoecer. Né? E se você não tem um intestino saudável, dificilmente você consegue revirar tudo isso e dar a volta por cima. Você vai desenvolver algum autoimune. Hoje a gente fala um monte de pacientes com síndrome do intestino irritado. Como assim? Por quê? Né? Tantas meninas tão jovens com endometriose completamente inflamadas, né? O glúten, o açúcar, tudo tem. A gente fala que não, mas se você olhar, tudo tem. O que eu mais recebo na clínica ultimamente são adolescentes com SIBO, né? Então você fala assim, como assim? Ela começou agora essa jornada. Não, mas ela teve uma jornada de infância com glúten e açúcar. Então vai só somando, né? E a conta disso é alta. E para você, qual que é o futuro da saúde integrativa? Eu acredito que é altamente promissor, né? Eu acredito que as pessoas estão acordando para isso. Não tem como a gente fechar os olhos mais, né? Assim, tem muitos médicos que têm comprado essa briga, muitos nutricionistas que estão tendo um olhar, médicos de peso. Existe um movimento, né? Ele começou bem tímido, mas no pós-pandemia, onde as pessoas precisavam fazer toda uma limpeza do metal das vacinas, isso veio muito mais forte, que a gente precisa entender, né, essa limpeza. Então, eu acredito que é um movimento que veio para ficar. Quando eu comecei a fazer os meus movimentos, eram muito antes da pandemia.
Principalmente fora já se falava muito, aqui a gente está engatinhando no processo, tem muitos médicos que ainda não compram, não aceitam a ideia, não concordam, mas eu acredito que é um caminho sem volta, e precisa ser um caminho sem volta, não dá pra gente olhar para a medicina especificista, a gente precisa ser generalista, a gente é um sistema, e esse sistema tem microsistemas, então a gente precisa olhar para o todo se a gente quiser resolver a parte. E você acha que, por exemplo, cidades no interior, cidades mais distantes, ainda é mais difícil ter especialista? Sim. Talvez eles tenham conhecimento, não sei, se aquela medicina que antes da sua avó, sabe? Que a avó fazia um chazinho, que tinha aquilo até mais saudável do que hoje. Sim, eu acho que esse é o caminho hoje, né? A gente tá nessa tendência. Ele não vai ter um especialista hoje. Mas ele sabe se curar melhor do que a gente. Ele sabe que, exato, um chá, andar descalço, ele entende muito mais de desparasitação do que a gente. Isso é real. Né? Então o cara vai lá, ele entende o poder da lua, então ele vai fazer, assim, eu fui criada com chá. Minha mãe, minha avó, a gente tomava chá para tudo, né? E hoje a gente corre qualquer coisa, a gente quer uma medicação, né? Então você precisa dar esses passos para trás. A gente vai se unir com ele. Eu espero. Tudo que eu quero é uma rocinha. Doutora Mari, eu queria voltar um pouco no tema dos metais e dos parasitas. Com duas perguntas. Acho que primeiro é para você explicar melhor, acho que para mim e pra gente, né, o que são esses parasitas, o que são esses metais. Depois eu queria entender um pouquinho, acho que vão ser 3 perguntas em uma. Então, primeiro o que são, depois como é que é o exame para diagnosticar o quanto que a gente tem dentro do nosso corpo, né? E aí eu acho que, como é que é esse processo quando você fala de parasitar, desmetalizar, como é que é esse processo para a gente conseguir nos limpar internamente? Sim. Vou lá. Os parasitas, né? Onde estão, onde vivem, como, né, se proliferam. Tem muita relação com o que a gente come, com o meio, né? Por muito tempo se falou que, não, tá tudo bem, não, tem sim e tem muito. A gente come na rua, passa a mão na boca, põe a mão no olho, encosta a mão no cabelo. E assim a gente vai só aumentando a nossa carga parasitária. Quando a gente era criança, se desvermifugava e você limpava isso com uma certa frequência, né? A gente cresceu, teve toda a parte de saneamento, mas assim, a nossa água é uma água de reuso. Se você não tem um filtro que inverte essa osmolaridade, um filtro que trabalha água ozonizada, tá lá, tanto carga parasitária quanto metais. O que são esses metais, né? Os metais, eles já vêm muitas vezes na água ou na comida. A gente entende que a quantidade de metais que a gente tem em relação a isso tem relação com a nossa água, porque a nossa água é uma água de reuso. A gente faz xixi. O nosso xixi tem hormônio. Essa água de reuso foi purificada, mas vem uma certa parte. A gente desparasitou. A própria água tem parasitas. Alguns parasitas que não morreram, ou a gente vai ali comer o cadáver dele, ou a gente vai tomar ele, né? Então, assim, isso vai fazendo com que exista uma proliferação, uma toxicidade. O nosso corpo, ele vai começar a te dar alguns sinais quando tiver um desequilíbrio sobre isso. Como a gente vai limpar isso? Tem a zeólita, que é uma lama vulcânica, né, um pó vulcânico que ele ajuda, que lá ele vai fazer o que? Ele gruda, né, ali nas alças do seu intestino e vai trazendo todo mundo. Também tem tinturas que ajudam a fazer essa limpeza. Você precisa obedecer um ciclo, né? Você pega na lua nova, que é quando os parasitas saem, né, dos órgãos e vão botar os seus filhotinhos ali, e como a gente entende que o parasita ele é híbrido, ele sai do intestino, vai passar pelos seus órgãos, vai para o seu cérebro, desce, ele vai passear em você. Então a gente aproveita essa fase da lua e vai desparasitando. Tem pacientes que a gente dá 1 mês, 2, 3 meses e vai entendendo. Existe exame? Existe. Você precisa de 30 amostras do mesmo pedaço. Se a gente sabe que
tudo que a gente come, de alguma maneira, existe uma contaminação para quase tudo. Se você não usa uma água filtrada, uma água com uma inversão de osmolaridade, ela tem uma carga parasitária, ela tem uma carga de metais, né? Então, tinturas tem metal, maquiagem tem metal, a água tem metal, a panela que a gente usa, se não for uma panela adequada, tem metal. O plástico que a gente esquenta ali para mexer a panela vai liberando metais, né? Então, tudo isso o nosso corpo vai absorvendo e vai tendo uma sobrecarga hepática. Quando a gente pensa em desintoxicar uma víscera, a gente está pensando nessa retirada. Como você pode fazer isso? Através de frequências, com aparelhos de biofísica, né? Através de tinturas, e isso vai limpar o seu organismo. Então, este é um caminho para a parte de metais. O caminho para a desparasitação são tinturas específicas, né? Se você tem bicho em casa, você vai desparasitar o seu bicho e vai se desparasitar também. Se você tem a família, todo mundo precisa fazer, porque existe uma harmonia entre elas. Elas vivem muito bem juntas, todo mundo. Então, existe uma transferência, né? A gente tem um aparelho lá na clínica, que é da Nova Ciências, que ela emite frequências específicas para matar o parasita. Então, tem uma frequência, se tudo tem frequência, inclusive o parasita. Então, a gente consegue trabalhar as frequências para conseguir a eliminação dos parasitas e biofilmes. Você lembra quando a gente era pequena, a mãe dava para todo mundo, né? Isso, porque não adianta você... Depende da idade dos Exato. irmãos, todos todo mundo tomar. Né? Uhum. Vai tomar também. Exato. Já tinha um conceito Já tinha, muito antigo, já né? tinha. Se a gente der uns passinhos para trás, a gente vai ser muito mais feliz. Exato. E assim, tem muitas pessoas que falam, não, pra quê? Imagina. Mas se você vai estudar algumas doenças autoimunes, alguns pacientes oncológicos, você vai entender que a carga parasitária é alta. Então, é um ponto que precisa ser olhado com carinho. Sem dúvida. Vamos lá? Acho que eu vou perguntar um pouco de dinheiro agora. Me conta um pouquinho, doutora, como é que essa relação entre a sua carreira, dinheiro, como que era você no início da carreira? Você se preocupava com com a parte financeira para atingir seus objetivos, projetos, sonhos? Eu sempre fui muito impulsiva. Entrou, gastou. Né? E assim, eu trabalhei, eu fazia home care no primeiro momento, então eu tinha todos os equipamentos, eu colocava no carro e ia atender a paciente. E a minha grande virada de chave foi quando eu sofri um sequestro e eu estava com todos os meus aparelhos dentro do carro. E eu acredito que isso me trouxe ao propósito que eu tenho hoje, né? Eu precisei me curar para curar outras pessoas, foi bem traumático. E eu entendi que eu não precisava só de aparelhos, que eu poderia resolver o problema das pessoas com minha mente e com as minhas mãos. Foi quando tudo mudou, foi quando eu me joguei muito mais para a osteopatia, né? Um instituto, ele veio a partir de uma dor, eu perdi a minha mãe no Covid, até então eu tinha a clínica e trabalhava um pouco com integrativa, um pouco com pacientes de dor crônica, e durante a pandemia eu entendi a importância da integrativa, do tratamento da dor crônica, e aí eu comecei no primeiro momento a trabalhar com planos de saúde. E depois eu comecei a me organizar para sair dos planos de saúde e ir para consultas particulares. E até então eu tive alguns sócios. Quando eu entrei para montar um instituto sozinha, cara, coragem, zero planejamento e muita aventura, eu entendi a importância do planejamento. Então, no primeiro momento não tinha nada de planejamento, depois foi um planejamento que eu fritei as reservas que eu tinha, e hoje eu entendo que não, você precisa ter um fluxo de caixa, você precisa pensar lá na frente, fala assim, pensar daqui 5, 10 anos. Eu fui aquele tipo de pessoa que tudo que eu pegava eu gastava em estudo e roupa. E eu não pensava muito no futuro, né? Eu acho que a maturidade traz pra gente um peso.
Falo assim, cara, se eu tivesse guardado lá atrás, hoje eu estaria bem. Quanto eu teria, né? Exato. Quanto eu estaria hoje se eu não tivesse, né? Sim, comprado 30 sapatos as de uma vez. Exato. Eu acho que são escolhas, né? E que, assim, eu acredito que hoje a gente tem muito mais lucidez e clareza da importância de você ter uma renda passiva. Antes, eu acho que você vivia muito ali do imediatismo. Pelo menos eu vim de uma cultura assim, né? O importante é você ter o que comer, morar razoável, não precisava ser nada super esplêndido, mas você não pensava em nada muito a longo prazo, né? Hoje eu converso com alguns pacientes que estão lá há 30 anos. Eu falei, 30 anos, eu tô nos 5, já tô sofrendo, né? Mas eles pensam. E a grande maioria, né? Chega a ser assustador, assim, eu conversar com alguns pacientes que têm planejamentos escritos, definidos para os próximos 10 anos com clareza. Mas isso é uma exceção. Né? Sim. Mas a gente está levando hoje para o mercado financeiro esse conceito de longevidade que você trata. Né? Uhum. A gente fala hoje, a gente vai viver muito mais. Sim. Isso é um problema bom, mas é um problema. E será que o meu financeiro está conversando com essa longevidade? Será que eu não preciso parar e começar a pensar nesse futuro meu lá na frente, né? E com saúde, tá? E a gente fala que hoje a grande necessidade financeira é pro teu viver bem, não é para um luxo. Você com 80 anos, a tua saúde vai custar isso. Para você se cuidar, ter uma medicina decente, né? Porque você não tem isso do governo, você vai ter que pagar a sua medicina particular. Sim. Do teu viver bem. Então, a gente está tentando trazer esse conceito de longevidade da medicina para dentro da parte financeira também, para se planejar para esses próximos 30, 40, 50 anos. E precisa muito, né? Cuidar da saúde é caro. Se você não tem um planejamento, igual eu penso na integrativa, quando as pessoas vêm, eu falo, a integrativa é um banco de saúde. Como você se trata hoje é o que vai determinar o quanto você vai viver, né? Não adianta você vir para mim com 80 anos e querer ser 100% integrativo. Não tem como, a gente vai melhorar algumas coisas, mas se você tivesse um olhar lá atrás, seria diferente. Eu acredito que a educação financeira na minha vida, ela chegou um pouco tarde. Eu acredito que nunca é tarde, mas chegou. Então, hoje eu entendo a importância de você ter um planejamento para você conseguir ter uma boa noite de sono. Acho que, para mim, é nesse lugar, assim, empreender no Brasil é desafiador. Então, você precisa ter muita clareza de um bom planejamento. A gente fala muito na Lifetime W, né, dos pilares da longevidade, e que existe a saúde física, a saúde emocional, que impacta também a espiritual, né? Elas estão muito conectadas, a saúde social e a saúde financeira. E da importância da gente equilibrar essas 4 saúdes, por mais difícil que pareça ser, para que a gente tenha uma longevidade saudável, né? E bem. E uma interdepende da outra, não tem como, né? Então a gente precisa olhar para as 4 de alguma forma, porque não adianta ter uma longevidade financeira se você não tá bem psicologicamente ou fisicamente, ou se você tá sozinho. Então, como é que você constrói, né, a partir de hoje, essa longevidade saudável? Sim. E que eu acho que é um olhar muito integrado. Sim, total. Bem holístico, de que não é uma coisa só, não é um caminho único, e sim todas essas saúdes juntas que vão fazer com que a gente tenha uma longevidade saudável. Total. Homens e mulheres. A gente fala muito sobre mulheres, mas homens também. Também. E eu acredito que o grande mal, a grande doença da sociedade é a falta do planejamento, né? A gente vive muito no imediatismo. E aí, se a gente pensa no que é a depressão, se a gente pensa no que é a síndrome do pânico, a gente encontra as explicações, né? Ou você tá lá atrás, ou você tá lá na frente, e o que precisa ser feito agora, você tá ali patinando, né? Então, isso, se você tem uma saúde e uma saúde financeira, o resto vem, né? Muito mais fácil, eu acredito. Se você não tem uma saúde financeira, você não dorme. E se você não tem uma saúde
uma longevidade um pouco mais decente, você também não vai dormir que você vai ter dor, né? Então, ambas dói bastante. É verdade. Doutora, que conselho que você daria para as mulheres hoje que sonham em ocupar uma posição sua, né? Que eu falo de liderança, uma dica, sabe assim? Porque a gente gosta de mulheres inspiradoras, né? Para inspirar outras mulheres. Quem vai estar ouvindo a gente que bateu esse papo? Não ter medo. É isso. Eu acho que o medo paralisa. Eu sempre fui um pouco fora da caixa, assim, as pessoas, mas por que você estuda tanto? Porque eu sempre fui uma pessoa muito inconformada. Então eu acho que quando você é inconformada, você se movimenta. E se você permite que o medo venha, ele te paralisa. E se você paralisou, ou você vai paralisar ou você vai procrastinar, né? Então, eu acredito que a gente realmente precisa ter astúcia, mas você não precisa ter medo. Você pode se jogar que é possível, né? Se você calcula demais, você não faz, porque eu acho que hoje tudo é risco. Tudo. Não tem nada que você fale, é mais ou menos seguro, né? Então, se você tem clareza, seu medo vai ser menor. Então, eu acho que a minha palavra do dia é se joga. Muito bom, muito bom. E quando você olha para tudo que você construiu, o que mais te orgulha hoje? Difícil, né? Eu acho que o que minha mãe pensaria de mim, no fundo, acho que ela sentiria muito orgulho. Eu sempre fui muito tímida, não falava muito, mas eu sempre observei muito. E eu sempre tive muita clareza dos passos que eu queria dar na vida. Mesmo não tendo exemplos em quem me inspirar, mas eu sempre fui muito audaciosa. E os nãos que eu fui levando, aquilo eram molas para mim. Se você virasse para mim e falasse, não vai rolar, aí eu falo, agora vai. E aí, exato. Então, assim, eu tomei muitos nãos, muitas portas, tanto que, assim, eu nunca trabalhei registrado, eu sempre empreendi. Eu olhava para o meu pai e eu era inconformada como ele levava a vida, né? Ele sempre empreendeu, só que eu achava que ele era passivo. E aí, era algo que eu falava assim, muito nova, eu saí de casa muito cedo, eu tinha 13 anos, mas porque eu tinha clareza que eu queria trabalhar e estudar. Então eu fazia alguns desfiles, falsificava as assinaturas do meu pai para desfilar e tal, não sei o quê, e eu sempre queria estar um passo à frente, e muitos passos à frente. Eu acho que isso que foi me levando para estar onde eu tô hoje. Tô bem longe ainda do que eu quero, espero que Deus me dê 150 anos e muito dinheiro para fazer muitas coisas, e eu encontrei o meu propósito de vida muito rápido. Então, hoje eu luto para manter o meu propósito de vida, né? Tô trabalhando para manter e para fazer um instituto, uma ONG mesmo, onde eu possa atender pessoas de dor crônicas e oncológicas. E, assim, eu acho que isso nos traz ambições, né? E quando você tá alinhado com o seu propósito, todo o resto é possível, né? E eu vejo as pessoas muito perdidas hoje, porque elas estão em busca, né? Essa coisa, quando a gente fala de transição de carreira, fica tão claro que você só está procurando um propósito, né? E quando você tem a felicidade de alinhar o que você gosta de fazer com o seu trabalho, que o trabalho dignifica, eu acho que ele te dá esse ímpeto do fazer, né? Quando você se encontra nisso, você encontrou o seu propósito. Muito bom. Maravilhoso. E a gente tem 2 perguntas finais que são muito bacanas. Eu vou fazer uma e aí depois você faz a segunda, né? O que você desmistificou na sua vida? Tudo. Eu era uma improvável. Adorei. Tudo. Se eu falar pra vocês, eu vim com um diagnóstico de dislexia e TDAH. E eu acho que essa coisa do não é pra você, é impossível pra você, eu fui me provando que sim, ali me cabe, eu mereço estar, é o meu lugar e eu vou, né? Então, assim, eu tive uma fase entre a pandemia, um pouquinho antes e pós-pandemia, eu fui para 21 países
quase todos de mochilão por ousadia, por eu achar que era possível, sim, e eu vou, né? E quando eu olho toda a minha trajetória, eu nasci numa periferia, morei e trabalhei num orfanato, fui morar sozinha muito cedo, não que eu não tivesse estrutura de pai e mãe, muito pelo contrário, mas porque eu queria ser mais. Então, o que eu preciso fazer para dar aquele passo? É isso, eu vou fazer. E não importa se vai doer muito ou se vai doer pouco, eu vou fazer. Então, quando eu entendi isso, foi a mesma coisa quando eu entrei para a osteopatia. Eu tive muita dificuldade. Eu tive amigas que desenhavam para mim porque eu não entendia o que ela estava falando, o que o professor dava em aula, porque era, meu Deus, estudar o cérebro é muito difícil, assim, células, então, os nomes que você não consegue nem falar, mas eu sempre acreditei que é possível. Então, isso foi o que me deu o trampolim e me fez acreditar. Então, dentro de tudo que eu vivi, até onde eu cheguei, eu acredito que ainda não estou nem na metade do caminho para onde eu quero chegar, eu era o improvável, então eu acredito que tudo é possível. Vai doer? Vai. Vai ser gostoso? Não. Mas dentro da sua vontade você pode transformar o seu meio, né? Eu acredito cegamente nisso. Maravilhoso. E a próxima pergunta, acho que a gente já tangenciou ela ao longo da conversa, mas só para ter diretamente a sua resposta, de qual legado você quer deixar? Uau! Eu quero que as pessoas acreditem na jornada. Eu acho que hoje as pessoas estão muito doentes porque elas se desacreditam, né? Desacreditam delas mesmas e ela tem um poder de julgamento muito do outro, né? Então, quando a gente fala do outro, a gente está falando muito mais de nós do que do outro. E a gente carrega muitas dores, a falta de perdão que eu falei no começo, então a gente vai só colocando bagagens, né, dentro de tudo isso, e a gente esquece o nosso real propósito. Se você entender que você está aqui nessa terra, a sua passagem ela é curta e rápida como um sopro de vaidade, acabou. Chegou a nossa vez, aqui ou lá fora, acabou. Você não tem como, né, aumentar o seu ciclo de vida. E você entender o grande mistério da vida, que essa passagem é rápida, você encontrar o seu propósito, todo o resto é possível. E dentro disso, eu acredito que isso é possível como seu legado. Né? Se você encontrar o seu propósito, você encontrou o seu legado. Maravilhoso. Nossa, você fala muito calma. Muito. Que delícia, muito bom. Não, foi um grande prazer te ter aqui com a gente. Para as pessoas que querem conhecer mais o seu trabalho, conhecer mais a Doutora Mary, onde nas redes que elas podem te encontrar? Que aí a gente vai deixar também escrito aqui na descrição do vídeo. Nas redes, estou no Instagram como dra.mary, com Y, a debunk, com K e E no final, dra.mary.adebunk, e tenho do Instituto também, que é Instituto Mary Adebunk, né, que é lá onde a gente coloca toda a parte da medicina integrativa, as pirâmides que a gente acredita que tem relação com o poder de autocura. E a gente está aqui pertinho, né, na Vila Olímpia, bem próximo, a travessinha do Shopping JK, na Rua Helena, 140. Então não tem desculpa, não tem desculpa. Vou lá tomar meu soro e fazer meu boa. Pra ontem. Então, foi um prazer enorme, muito, foi uma delícia. A gente falou que passava rápido. Passou muito rápido, muito rápido. Nossa, mas foi mesmo, obrigada. Muito, muito obrigada. Fica o convite para voltar mais vezes e a gente conversar ainda mais sobre esse tema que é tão importante. Sim. Que a gente faça chegar em outras pessoas, né? E para você que nos acompanhou até agora, muito obrigada. Compartilhe esse episódio, como a gente acabou de falar, é de extrema importância que conteúdo de qualidade se prolifere e chegue ao maior número de pessoas possíveis para que a gente tenha sempre informações que sejam reais e verdadeiras.
Obrigada e até o próximo episódio. Obrigada, gente. Obrigada, Até o próximo. até. Beijo.